me alegro muito, porque Deus, mais uma vez, olha para esse padre com bondade, olha para esse padre com misericórdia. E, meus amados, nós estamos nesse tempo, que é o tempo do advento, é um tempo de uma espera, é um tempo de aguardar o Senhor que vem, do Senhor que vem para salvar. Nós precisamos ter essa consciência sempre na nossa vida. O nosso Deus, Ele vem para salvar. E eu tenho proclamado isso constantemente, porque no ano passado eu experimentei a salvação na minha casa. Minha mãe veio Prosana também, está aqui. Ano passado ela ficou 63 dias entubada numa UTI, fez traqueostomia, e a gente tinha tido a minha mãe como morta. Nos posicionamos sobre a rocha. A liturgia de hoje também ela nos convida a colocar os nossos pés sobre a rocha, a colocar os nossos pés sobre aquele que é mais forte. Porque se nós colocamos os nossos pés, olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele, fala: meu irmão, se você colocar os seus pés sobre aquele que é mais forte, você, a sua família e a sua casa será salva. Você acredita nisso, sim ou não? Então dá uma salva de palmas para Jesus. E é uma decisão. Nós precisamos neste tempo colocar os nossos pés sobre aquele que é mais forte. Porque é Ele que vai nos libertar das nossas escravidões. É Ele que vai nos cercar, como diz o salmista, é Ele que vai nos cercar de carinho e proteção. É Ele que vai erguer muralhas na nossa vida, gente, muralhas tão altas, tão altas, tão altas, que o inimigo não poderá penetrar jamais. E essa é a consciência de Isaías. Gente, essa profecia da primeira leitura belíssima. Isaías vê a luta de um povo que está exilado, a luta de um povo que está cativo, mas a luta de um povo que precisa ser animado para continuar caminhando. Bata no seu coração e diga com o Padre: Senhor, anima-me, para que eu possa continuar caminhando, prosseguindo, rumo à minha missão. Amém. E quantos de nós estamos desanimados? Porque às vezes estamos longe das promessas de Deus. Ou porque nos deparamos com frustrações, com medos, com angústias. Quantas vezes nós não encontramos uma palavra para nos apegar e dizer: meu filho, toma levanta e continua seguindo. E Isaías hoje dá essa palavra para aquele povo que estava exilado, que estava longe da sua terra, que estava longe do templo. E ele vai dizer para o povo: naquele dia cantarão um canto em Judá. É um canto de vitória, uma cidade fortificada, é a nossa segurança. O Senhor cercou de muros e antimuros. É isso que acontece com aqueles que colocam a sua confiança sobre aquele que é mais forte. A sua estrutura é cercada de muros e antimuros, e esses habitam em segurança. E quem foi que colocou esse povo em uma estrutura de segurança? O Senhor. Por meio de quem, gente? Por meio de Ciro, um rei persa. Se a gente for pegar toda a literatura do Antigo Testamento, o povo do Oriente Médio e as conquistas de terra, a gente vai perceber, entenda isso que o padre está falando, preste atenção para você não se perder, preste atenção aqui no padre. A gente vai perceber no Antigo Testamento e a história do povo de Israel, todas as vezes que eles ficavam exilados, todas as vezes que eles ficavam em cativeiro, é porque um rei se posicionou com mais força, tomou as suas propriedades e jogou eles longe da sua religiosidade, longe da aliança com Deus, longe de sua cultura religiosa. Então apareceu um rei que era mais forte, que no caso foi ali Nabucodonosor, no primeiro e no caminho do segundo exílio, que jogou o povo no exílio da Babilônia.
E eles estavam despatriados, estavam longe de tudo. Porém, nós temos a figura do rei Ciro da Pérsia, que é conhecido na Sagrada Escritura como o servo de Deus, aquele que seria levantado por Deus para destruir a Babilônia e colocar a Babilônia, que estava seguindo o orgulho do seu poder, em uma situação de vergonha. E é justamente isso que acontece. Um rei que é mais poderoso, concede a libertação ao povo de Israel. Estamos nos aproximando do Natal. Estamos nesse tempo de advento. 4 semanas esperando aquele que vem, e aquele que vem como um rei. Ele é o rei. Ele é o Messias. É Ele que vem para salvar. É Ele que vem se levantar em nosso meio. E aí no Evangelho nós estamos observando que Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos e para aquele povo. Qual é a orientação que Jesus está dando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a põe em prática, este homem é um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é um homem prudente, minha gente? Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que coloca em prática a minha palavra. Nós temos uma jaculatória na igreja, que eu acredito que todos vocês sabem. Eu vou dizer e eu quero ouvir vocês respondendo com força, combinado? Vamos lá? E o verbo divino se fez carne. Nossa, como vocês estão inteligentes, dá uma salva de palmas para vocês. Que bonito, é sinal que vocês estão rezando. Diga comigo, e o verbo divino se fez carne. E a palavra de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Jesus Cristo é o verbo encarnado do Pai. Jesus Cristo é a palavra encarnada do Pai. Quem ouve essa minha palavra e a põe em prática, esse é um homem prudente que está com aquele que é mais forte, que está com a sua casa construída sobre a rocha. Mas não basta ouvir. Basta ouvir, minha gente? Não. Tem que pôr em prática. Não basta ouvir. O povo de Israel, o povo judeu, no Antigo Testamento, eles ouviam as Escrituras, que viria um Messias, e veria um Messias para salvar, para realizar obras novas, para restaurar Israel. Eles ouviram todo o Antigo Testamento, eles tinham ouvido tudo, eles ouviram tudo, mas na hora que o rei se encarnou, na hora que a palavra se fez carne, na hora que a palavra habitou em nosso meio, o que esse povo fez? Eles ignoraram a palavra que estava sendo gritada para eles, um novo tempo e um tempo de conversão. Não basta ouvir a palavra de Deus. Coloca a mão sobre os seus ouvidos e diga, compadre, Senhor, eu não quero somente ouvir a tua palavra, mas eu quero, Jesus, encarnar essa palavra na minha vida, na minha história, nas minhas mãos, no meu olhar, no meu falar. Jesus Cristo, meu Rei forte, diga isso, Jesus Cristo, meu Rei forte, eu não quero te ignorar, como o teu povo te ignorou, mas eu quero te perceber, e eu quero te carregar, aonde quer que eu vá. Amém. Meus amados, não basta ouvir a palavra de Deus. O povo de Israel simplesmente ouviu a palavra, ouviu o que os antigos profetas falaram, eles ouviram. Mas quando eles se depararam com a encarnação viva da palavra,
com Jesus que estava vivo, eles ignoraram. E qual foi o adjetivo que eles receberam? Mestres, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. E eu digo para você, que está aqui hoje, bonito, que veio para o Osana Brasil, que maravilha, dá uma salva de palmas para essa decisão na sua vida. Eu digo para você que ouve a palavra de Deus. Cuidado, você que está ouvindo a palavra de Deus, para não receber esse mesmo adjetivo que Jesus usou com o povo de Israel, com o povo da aliança. Que adjetivo, Padre? Ah, mestres da lei hipócritas. Padre hipócrita. Ministros hipócritas. Músicos hipócritas. Pai hipócrita. Mãe hipócrita. Profissional hipócrita, porque você ouve a palavra de Deus, mas você não encarna essa palavra, mas você não coloca essa palavra em prática no seu dia a dia. Hipócrita. Nós precisamos vigiar as nossas ações em todo o tempo e em todos os momentos, para que as nossas palavras e aquilo que o Senhor nos ensina seja colocado em prática. Seja colocado em prática, encarnar o verbo divino em nós, como nós rezamos, no nosso olhar, nos nossos gestos, no nosso falar, no estar próximo ao irmão, de perceber que é assumindo a postura desse Rei Jesus que vem, e Ele é mais forte, assumindo essa postura, que eu conseguirei levar salvação para aqueles que precisam. Gente, foi assim com Nossa Senhora, foi assim com Maria. Maria recebeu o verbo dentro de si, Maria carregou Jesus dentro de si. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, fala bem assim para ele: meu irmão, fala mesmo, fala, diga, mesmo com a máscara, diga, fala: meu irmão, esforce-se em tudo para carregar Jesus contigo. Amém.